Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pândela Figueiredo, eu sou professora de Biologia e com esses vídeos que eu irei publicar ao longo aí das semanas, eu tenho o objetivo de trabalhar, com o plano de estudo tutorado, ou seja, aquele material que está sendo enviado para as escolas, para os alunos da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, com o objetivo da continuidade nos estudos durante esse processo de pandemia. E, como professora, eu tenho sentido uma grande dificuldade de alunos, principalmente em temas como esse do terceiro ano, que é um tema sobre genética, né? A genética é uma área da biologia que depende muito da interpretação dos conceitos, ou seja, de todas aquelas palavras, muito utilizadas nas questões para que você possa fazer sua interpretação, mas também a parte de cálculo, que normalmente os alunos têm um pouco de medo. Então, com o objetivo de facilitar o entendimento de vocês, nessa aula aqui de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de comentário, e alguns tipos de observações que nós devemos fazer no estudo de genética. É interessante a gente observar que o plano de estudo tutorado ele é separado em semanas. E na semana 1, eles vão mostrar para vocês um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Lembrando que, como um dos principais objetivos, dentro aí das habilidades que o estudo tutorado traz para vocês, é identificar os princípios das leis de Mendel. Lembrando que, normalmente, no ensino médio, nós estudamos a primeira e a segunda lei de Mendel. Nós vamos ver também que tem alguns tipos de características que às vezes não estão diretamente ligados às leis de Mendel. Vamos ver questões sobre herança, e aí dentro dessa herança nós vamos ver caráteres que são considerados como dominantes, caráteres recessivos e também fatores em que às vezes ocorre a presença de ambas as características, como são os casos de dominância incompleta. Vamos falar um pouquinho sobre a transmissão e a importância da expressão das características, como essas características são transmitidas através do processo de hereditariedade. E nesse primeiro conteúdo, então, da semana 1, temos a primeira lei de Mendel. Lembrando aí da primeira lei de Mendel, vale a pena a gente dar uma lida no material, porque o material traz um texto muito interessante, mas em síntese para vocês, nós temos sempre que lembrar o seguinte, nós temos aqui na primeira lei de Mendel o estudo principalmente a partir dessas ervilhas, a Pisum sativum, e dentro da Pisum sativum a gente teve aí a possibilidade de entender como as características eram passadas para os seres vivos durante o processo de reprodução. Então, quando eu vou observar esse tipo de afirmação, eu tenho que lembrar que esses indivíduos já passaram por processo de formação de gametas, e aí se eu estou falando de gametas, eu estou falando de um processo de formação de células por meiose. Essa meiose vai possibilitar o que na biologia a gente chama de variabilidade genética. Quem tiver aí com papel, com caneta, anota isso, que isso é muito importante. Toda vez que eu estou falando de um processo reprodutivo dentro da genética, eu estou levando em consideração a formação de gametas, principalmente por aquela divisão celular conhecida como meiose. Caso vocês tenham alguma dificuldade nessa questão de reprodução, entrem em contato comigo que eu posso fazer para vocês um vídeo explicativo sobre as diferenças das divisões celulares mitose e meiose, principalmente relacionado às características hereditárias, à variabilidade genética que vai surgir nos indivíduos. E aí, quando a gente volta para o estudo de Mendel, o Gregor Mendel, que era um monge austríaco, naquela época do século XVII, eles não conheciam ainda os fatores genéticos, ele não sabia o que era DNA, ele não sabia o que era cromossomo, Todas essas estruturas nós estudamos no primeiro ano durante o estudo das células, as características celulares.
E vemos que em células eucariontes, como é o caso da célula de humanos e de plantas, nós temos dentro dessa célula um núcleo. E esse núcleo apresenta o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, uma molécula que carrega informações que vão servir de base, né, como as principais formadoras de características nos seres humanos. Mais à frente, a gente vai ver que esse DNA, também conhecido como genótipo, não vai ser única e exclusivamente forma de geração de características. A gente vai ver que o ambiente também vai influenciar nessas características que vão ser observáveis ou não em um indivíduo. A isso a gente chama de fenótipo. Então, quem puder anotar aí, genótipo é a característica de DNA. O fenótipo é a estrutura que nós observamos ou aquilo que é expresso, mas também relacionado com características ambientais. Então, observando aí os cruzamentos que Gregor Mendel realizou, nesses cruzamentos a gente pôde observar principalmente os padrões reprodutivos de hereditariedade. E aí toda vez que eu observo a Pisum sativum, né, a ervilha, como base de modelo de biológico, né, que Mendel utilizou, eu tenho que lembrar o porquê que ele utilizou essa ervilha. Principalmente porque normalmente essas espécies de planta têm um ciclo de vida muito curto. E esse ciclo de vida muito curto permite com que eu faça o processo de cruzamento, consiga replantar essas sementes e observar quais são as características dos descendentes. Então, quem são os descendentes? Esses indivíduos que foram gerados através do processo reprodutivo. Fora que esses descendentes também vão ter um ciclo curto, então eu vou conseguir fazer a reprodução dentre eles. Outra coisa importante é que nas ervilhas é possível observar várias características que são uma diferente das outras em relação à observação dessa característica. Por exemplo, nós temos aí flores brancas, flores roxas, indivíduos altos, indivíduos baixos, indivíduos de ervilha amarela, de ervilha verde, características de vagem rugosa, né, da semente rugosa ou da semente lisa, ou seja, eu consigo observar dois pontos que são diferentes e com isso eu consigo aí determinar o que seria dominante e o que seria recessivo. Isso é muito importante para eu poder observar os padrões de transmissão de características, né? Então, todas essas estruturas que nós observamos na Pisum sativum facilitaram os estudos e as anotações, né? Ele fez várias anotações, observações sobre aquilo que ocorria nos processos de cruzamento. E aí, observando a figura, como o próprio PET traz para vocês, a gente observa num cruzamento onde haviam, né, ervilhas amarelas e ervilhas verdes no processo de cruzamento, numa geração conhecida como geração parental, também chamada de GP. O que é isso? A GP, ela obtém, através de processos de vários cruzamentos entre indivíduos de características iguais, o que a gente fala purificação do gene, ou seja, esse indivíduo apresenta somente aquela característica genética. Nesse caso, eu teria representado uma característica dominante, como amarela, e uma recessiva, como verde. Então, através desse processo da obtenção do indivíduo da geração parental, ambos com características extremas, podemos observar que o amarelo seria a característica dominante e o recessivo como indivíduo de característica verde. Como que eu sei isso, professora? Olha só, a partir do cruzamento entre esses dois indivíduos, o que a gente observou e o que o Mendel observou também? Toda a filiação apresentava ervilhas de cor amarela. Quer dizer, então, que a característica verde sumiu durante o processo reprodutivo. Ele anotou isso que foi observado, então 100%, todos os indivíduos, 4 dentre 4, ou todos os indivíduos do processo reprodutivo gerado no que a gente chama de F1, que é a primeira filiação, todos foram amarelos.
Ao fazer um segundo cruzamento, e nesse caso gerando a F2, ele utilizou aqui, ó, esses indivíduos amarelos da F1 e cruzou um com o outro. Nesse processo, ele observou que 3 dentre 4, ou seja, 75% dos indivíduos, saíam amarelos e 25%, ou seja, 1 em cada 4, apresentava a característica verde. Então, peraí. Quer dizer que esses indivíduos aqui da F1, como são observados, eles apresentavam a característica que predominava, ou seja, a característica dominante, amarelo, mas a característica verde ainda persistia, ainda existia neles. Dessa forma, ela ficava escondida, mas quando a gente realizava um segundo cruzamento agora de indivíduos que apresentavam essa característica verde escondida, ela voltava a aparecer. Então, aí chegou a grande descoberta de Mendel, a questão dos fatores que são transmitidos para a descendência. Uma outra imagem que a gente pode observar aqui embaixo, olha, mostra para vocês o cruzamento entre flores puras roxas, representadas por PP maiúsculo, e as flores brancas por PP minúsculo. Normalmente em genética, quando a gente representa o P minúsculo, indica que é um caráter recessivo. Toda vez que a gente usa o P maiúsculo, indica que é um caráter dominante. Então, quando eu faço o cruzamento de flores roxas, PPs, quando eu tenho a letra com o mesmo tipo de caixa, né? Então, aqui eu tenho caixa alta, todo mundo está representado por letra maiúscula. Eu chamo isso de homozigoto. A mesma coisa para a letra minúscula. Todo mundo com letra minúscula, caixa baixa, então a gente tem um homozigoto recessivo. Fazendo o cruzamento entre esses indivíduos, pensando aqui esse passou por meiose. Então, meiose, divisão celular com metade da característica. Esse só vai passar o gameta P maiúsculo. E esse aqui só vai passar o gameta P minúsculo. Quando eu faço o cruzamento, então, entre esses indivíduos, 100% dos indivíduos vão ser o quê? Pzão, Pzinho. P maiúsculo, P minúsculo. Então, esses na genética a gente chama de indivíduos heterozigotos. Isso é importante. Quem tiver aí com PET já anota isso. Esses são os homozigotos, homo de igual. Então, mesma característica. Esses são os heterozigotos, ou seja, características diferentes entre si. Quando esse indivíduo for passar por meiose, agora, ao invés de formar somente um gameta, como a gente observava aqui em cima, ó, agora a gente vai ver o quê? Indivíduos com gametas diferentes. Agora, a gente vai ter metade dos gametas sendo Pzão e metade dos gametas sendo Pzinho. E, normalmente, em genética, a gente usa o que a gente chama de quadro de Punnett para representar essas características. Fazendo aí a geração, então, F2, o que eu vou obter? Um indivíduo com Pzão, Pzinho, cruzando com outro Pzão, Pzinho. Fazendo o quadro de Punnett, eu vou ter aí o cruzamento de coluna com linha. É uma coisa bem semelhante ao que a gente faz no jogo da velha. Então, observando aqui, eu tenho Pzão com Pzão, nesse caso, a característica de flor roxa. Pzinho com Pzão, tendo sempre cuidado de colocar a letra maiúscula na frente, no indivíduo com característica roxa. A mesma coisa aqui embaixo, ó, coluna Pzão, linha Pzinho, indivíduo de cor roxa. E aqui agora, cruzamento de coluna e linha, Pzinho, Pzinho, todo mundo de cor branca. Então, nós observamos aí uma proporção de 3 indivíduos para a cor roxa e 1 indivíduo para a cor branca. O recessivo reapareceu. Isso é importante, essa proporção 3:1, porque ela normalmente cai em provas e representa muito bem a primeira lei de Mendel. Tomem cuidado com ela, testem fazer quadros de Punnett, que vai facilitar muito a vida de vocês. E também podem fazer uma projeção para a porcentagem. 3 representaria 75% das possibilidades e 1, 25%.
Para fechar aí a característica de cruzamento, a gente também vai ver uma característica chamada de cruzamento teste. Para que serve o cruzamento teste? Para eu prever qual é a possibilidade do genótipo de um indivíduo que eu não sei a característica genética dele. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que eu faço um cruzamento de um indivíduo que é homozigoto, sendo ele um homozigoto recessivo, com um indivíduo com uma característica genética que eu não conheço, eu consigo, pela descendência, determinar qual é a característica genética desse indivíduo. Por exemplo, usando aquele quadro que a gente fez aí na última atividade. Olha só, a característica roxa pode aparecer tanto no indivíduo homozigoto quanto no heterozigoto. Imaginando que eu não tenho um sequenciador genético, eu não vejo o DNA desse indivíduo, e eu recebo uma planta de flor roxa em casa. E eu quero saber qual é a característica genética dela. Como que eu faço? Eu pego essa flor roxa e cruzo com uma flor branca. Se todos os indivíduos forem roxos, indica que quem tem a flor roxa que foi cruzado era homozigoto, porque ele só vai formar gametas pezão-pezão. Se eu tenho na descendência um indivíduos formados tanto com flores roxas quanto com flores brancas, indica que esse indivíduo era heterozigoto, pezão-pezinho. Por quê? Porque ele vai formar dois tipos de gameta, o pezão dessa linha e o pezinho da segunda linha. Isso facilita muito porque as questões normalmente não trazem para vocês qual que é a característica genética do indivíduo. Ela pode simplesmente dizer qual a aparência do fenótipo desse indivíduo e vocês terem que determinar qual a característica genética, ou seja, o genótipo para o cruzamento. Lembrando que, pessoal, a primeira lei, principalmente nas questões, são trabalhadas aí o enunciado, ou seja, aquela conclusão que Mendel chegou. E qual foi essa conclusão? Isso é importante porque algumas questões, principalmente aquelas que trabalham, características aí de observação, de conceito, elas podem trazer isso para vocês. E o que ela diz? Que cada caráter, ou seja, cada característica de um indivíduo, é determinado por um par de fatores. O que seriam esses fatores hoje em dia? A gente sabe que esse par de fatores, na verdade, a gente chama de alelo. O que é esse alelo? Essas letrinhas que a gente está utilizando para falar das características. É muito comum na genética o azão, o azinho. A gente trabalhou com pezão e pezinho. E esses fatores, ou seja, esses alelos, formam o que a gente chama de gene. Porque a gente não está estudando genética, a gente está estudando o estudo dos genes. E nesse caso, Mendel percebeu que esses fatores, que ele não sabia o que era, se segregam, ou seja, se separam durante o processo de formação de gametas. A gente sabe que isso ocorre por um processo conhecido como meiose. Assim, cada gameta tem apenas um par, ou seja, um fator para cada característica. Isso é importantíssimo, porque aí ele está dizendo que quando eu formo gameta, cada indivíduo vai receber apenas um alelo, ou seja, apenas uma daquelas letrinhas. E quando ele for passar essa característica, a letrinha do gameta do pai vai se relacionar com a letrinha do gameta recebido da mãe e no final ele pode dar uma mesma característica observada nos pais ou não surgir uma característica diferente. Por isso que a gente fala que a meiose, a divisão celular que gera os gametas, ela gera um processo conhecido como variabilidade genética, ou seja, o surgimento de características distintas dentro dos indivíduos da mesma espécie. Pessoal, logo após, vocês podem observar que vem os exercícios para vocês fazerem. Tem um exercício comentado, inclusive. Façam essas atividades e entrem em contato com o professor de vocês. É interessante que vocês tenham um entendimento geral sobre as características que Mendel descreveu e entender essa questão de formação de gametas, como a gente observa nessa imagem, o indivíduo azão-azinho,
Antes de passar por meiose, ele passa por duplicação, ou seja, a fase de síntese lá da intérfase, onde o material genético aqui eu tinha só um cromossomo azão e só um azinho, agora eles passaram a ser duas cópias, formando aquele X que é característico aí da situação, né, que a gente observa os cromossomos. Isso ocorre antes de qualquer divisão. Por quê? Porque no caso da meiose, cada um dos gametas vai receber uma cópia desse cromossomo. E normalmente, na meiose, a gente observa 4 gametas sendo formados. No caso dos seres humanos, isso é muito comum para o homem. No caso da mulher, são formadas 4 células, mas 3 delas são degeneradas no processo. Então, quando a gente for falar de reprodução humana, provavelmente vocês vão ver aí esse conteúdo. E entendendo que gameta azão pode ser formado tanto pelo homozigoto dominante, ou seja, azão-azão, quanto pelo azão-azinho, só que em proporções e em porcentagens diferentes. Esse aqui só vai dividindo formar o gameta azão, e esse aqui vai formar em 50% ou metade das possibilidades o azão e em 50% metade das possibilidades o azinho. E embaixo, o homozigoto recessivo vai receber apenas o azinho em 100% das posições. Leiam o exercício resolvido, tentem aí entender como foi feito esse processo de resposta e tentem fazer os exercícios que foram aí propostos pelo estudo do PET. Em qualquer dúvida, entre em contato com o professor de vocês, coloquem nos comentários abaixo e eu tentarei dar um feedback. Um grande abraço, bons estudos para vocês e até o estudo da semana 2. Se cuidem!